Olá pessoal, bem-vindo ao curso de Introdução EAD com o Google Classroom. Aqui nós vamos ver a apresentação do curso. Bom, a ideia do curso toda vai seguir baseado nesse pensamento do Paulo Freire, né, que onde a teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem teoria vira ativismo. E aí, quando as duas se encontram, né, teoria e prática, nós temos realmente a praxis, que é uma ação criadora e modificadora da realidade. Então, nós estamos vivendo essa realidade, né, de termos que trabalhar o ensino à distância, né, não só agora no momento da pandemia, mas provavelmente por um tempo adiante, por conta do processo de retorno, até que possamos retornar às atividades normais. E os objetivos do curso visam justamente a gente se apropriar desse procedimento, tá? Dessa modalidade de ensino, melhor dizendo, de modo que a gente possa incluí-la no nosso fazer pedagógico da melhor forma possível, com embasamento teórico e com ações práticas. Tá? Então, os objetivos seriam estabelecer um fundamento pedagógico inicial para a EAD, né, no IFC Campus Iguatu, que é onde nós estamos atuando nesse primeiro momento. Criar o curso de uma disciplina por professor ou professora, né, participante, utilizando o Google Classroom, que é a nossa ambiente virtual de aprendizagem que vamos utilizar. Criar o conteúdo da primeira semana da disciplina, utilizando também ferramentas do Google Drive, Google Docs e outros recursos existentes, né, que o docente ou a docente já utilize. Tá? Organizar um sistema de comunicação da turma, onde será aplicada a disciplina, né, a partir do Google Meet e outras ferramentas de comunicação. Apoiar a criação de vídeo e podcast educativos por meio acessível ao professor, ou professora, né? Então, utilizar recursos simples de usar, mas com boa capacidade de uso, né? E gratuitos. A metodologia que nós vamos trabalhar está baseada em José Moran, né? Onde ele coloca que nós temos 3 possibilidades de trilhas de aprendizagem na EAD, mas quando a gente reflete também vê que no presencial, que seria a trilha individual, onde cada participante poderá acessar os conteúdos, né, postados na sala, e aí esses conteúdos a gente vai tentar fazer adequado para os diversos perfis de professores e professoras, baseado até na pesquisa, no formulário de inscrição, onde tem uns que conhecem mais e outros menos sobre o uso de tecnologia de informação e comunicação. Temos também o estímulo a trabalho em grupos, né, de até 5 participantes, e aí esses grupos preferencialmente trabalhando, sendo grupos formados dentro de determinados cursos e até com colegas, né, de disciplinas afins, para que realmente possa ter uma boa produção de um material bem interessante e já de forma a avançarmos no sentido da integração das disciplinas. Né? E também a terceira trilha seria com suporte da tutoria, né? Que seria, nós vamos ter diariamente a equipe que está organizando o curso disponível em determinados horários, após o horário da, digamos, da aula regular do dia, né? Da aula, nós vamos ter horários de atendimento, tanto para pessoas como para grupos, de modo que nós possamos fazer um processo de ensino-aprendizagem levando em consideração as características, né, e as necessidades dos educandos. Tá? O roteiro, nós vamos sempre iniciar com uma fundamentação, né? Então, nesse primeiro momento, é uma fundamentação pedagógica sobre como utilizar TICs na educação. Depois, na parte prática, nós já vamos criar o curso na plataforma Google Classroom e criar uma primeira aula de forma assíncrona,
ok? Ou seja, de modo que o aluno possa acessar sem que o professor esteja disponível online naquele momento, tá? Então, essa aula vai conter apresentação, texto e algum vídeo, né, que a professora vai escolher no YouTube, né, sobre o tema abordado para postar também, tá? No segundo momento, nós vamos trabalhar a questão da comunicação e aprendizagem, ver os fundamentos, porque isso é tão importante para fazer realmente um processo de ensino à distância de qualidade, tá? Então, na prática, nós vamos trabalhar uma segunda aula, né, de maneira síncrona, ou seja, utilizando o Google Meet, né, e a partir da Classroom já agendando essa aula para os alunos ficarem cientes da data e horário que ela vai acontecer e como acessar. Vamos ver também como o professor e a professora podem trabalhar um procedimento de comunicação para atendimento ao aluno, né, por vários meios, também com o Google Meet, mural, né, da própria sala, comentário particular também que tem e outras ferramentas, tá? Vamos ver atividades avaliativas, né, tanto aquela atividade avaliativa no sentido de um exercício de fixação, que não vale nota especificamente, mas também a atividade que vai ser avaliada por nota, tá? E também como nós vamos registrar a frequência, né, a partir do Google Classroom para o que é acadêmico. Num terceiro momento, né, nós vamos trabalhar mais especificamente vídeo e podcast educativo, né? Como essas ferramentas podem ajudar e como elas podem ser criadas, tá? Então, criadas inclusive a partir de ferramentas gratuitas, tá? E aí nós vamos criar um podcast, criar um vídeo e colocar esses produtos criados, né, no curso, ok? Mais especificamente, nós vamos ter 3 semanas, onde a primeira semana começa agora na quinta-feira, dia 25, e aí nós vamos ver, né, já vai estar disponível essa apresentação. Vamos ver um roteiro da didática à e-didática, e vamos detalhar um pouco mais o tetraedro didático, que é uma proposição interessante da e-didática, tá? E vamos também contextualizar já inicialmente algumas coisas sobre acessibilidade. De uma forma geral, nós vamos ter uma parte do dia que nós vamos estar acessando um conteúdo regular, que já vai estar disponível na sala, mas aí quando for de 9 às 11 diariamente, nós vamos nos reunir para debater sobre esse assunto, né, os assuntos desse conteúdo regular, que já deve ter sido visto antes por todos, né? Nós vamos ter também diariamente um suporte personalizado, das 16 às 18 horas, né? De modo que a partir das tarefas que vão ser propostas diariamente vocês possam tirar dúvidas. Então a tarefa desse primeiro dia é basicamente definir a disciplina e a turma que, no caso, o educando aí irá criar a sala, né? O professor, a professora vai definir que disciplina vai trabalhar aqui ao longo desse curso. Na sexta-feira nós vamos criar e configurar a sala no Google Classroom, aprender a personalizar o tema, né, que é o cabeçalho lá, que tem a imagem, inclusive, que pode ser colocada. Como editar uma mensagem de boas-vindas e a forma de organização da disciplina, né? Vamos ver algumas formas que podem ser vistas, inclusive à luz dos ofícios, né? E aí, quem quiser aprender um pouco mais, nós vamos ter também um material disponível de como criar um banner personalizado, né, com o site Canva, né? Os horários são os mesmos. A tarefa do dia vai ser planejar a estrutura da disciplina, né? Selecionar uma apresentação existente, né? Então, professores e professoras normalmente já têm os PowerPoint, né, conhecidos. Então, separar uma apresentação dessa. Verificar no YouTube algum vídeo que seja interessante sobre o assunto da aula que foi definida, né? Identificar 2 colegas, né, para serem
alunos da disciplina para eles possam ir observando e opinando sobre o que está sendo construído. E, opcionalmente, também identificar 2 estudantes, né, que também possam desempenhar esse papel de alunos do curso, tá, de modo também a poder opinar. No dia 29, que será segunda-feira, nós vamos cadastrar aqueles alunos, né, professores e estudantes da disciplina que foram, que se prontificaram a ter o papel de alunos no curso. Vamos criar tópicos, né, das aulas, inserir materiais que foram separados e, como conteúdo opcional, né, a gente vai deixar uma apresentação sobre as regras básicas para como criar uma boa apresentação, tá? Bons slides. Tá? A tarefa do dia vai ser elaborar, né, 5 questões de fixação do conteúdo que foi apresentado. Tá? E aí essas questões de formas variadas, né? Múltipla escolha, resposta curta, etc. Bom, na terça-feira, dia 30, nós vamos trabalhar somente com atividades. Então, como criar uma atividade de fixação, que não vale nota, como criar uma atividade com teste, né, valendo nota, corrigir a atividade, verificar as notas, né, na sala de aula, lá no Google Classroom. Então, são atividades realmente importantes. E aí, qual é a tarefa do dia? Terminada essa primeira aula, o professor, a professora vai aproveitar o restante do dia para realmente finalizar. Fazer alguns ajustes, colocar algum material que queira mais, ou seja, para deixar realmente pronto. Tá? Na quarta-feira, nós vamos ter ela de uma maneira mais livre, tá? Justamente para o professor, a professora finalizar ainda mais, digamos, se quiser fazer algum ajuste, criar um outro material, tirar mais dúvidas sobre o conteúdo até então visto, tá? Então nós vamos ter 9 às 11 opcional para o professor, mas se ele quiser vir nesse dia, ele terá 2 momentos aqui para tirar dúvidas, tá? Embora alguns poderão também, se quiser, acessar esse conteúdo opcional, que é criar texto acessível com EPUB. EPUB é um tipo de arquivo que permite, né, ajustar o texto, todo o material, a diversos tamanhos de telas. Então facilita bastante, né, diferente do PDF, a leitura, por exemplo, em smartphone. Tá? Na semana 2 ainda, na quinta-feira, nós vamos já começar a trabalhar, ver os fundamentos da comunicação e aprendizagem à distância, né? Ferramentas de comunicação online e offline e recomendações de uso. Tá? Então nós estamos vendo aqui algumas sugestões para serem apresentadas. E no final do dia, né, a professora vai ter que planejar e preparar a apresentação para uma aula síncrona. Tá? Justamente essa aula aqui, que vai ser criada na sexta-feira. Então nós vamos criar uma aula síncrona utilizando o Google Meet, tendo cuidados com segurança, direito de imagem, como agendar essa aula, né? Não precisa ser para o mesmo dia, você pode agendar já com antecipação e a aula vai ficar disponível naquela data e hora de agendamento, compartilhar tela e vídeo, né, durante a aula e como gravar a aula, né, para depois deixar disponível, que também é algo requisitado nos ofícios, ok? Complementos úteis para o Google Meet, né? Então o Google Meet ele tem alguns recursos, será o conteúdo opcional, tá? Quem quiser conhecer um pouco mais pode ver esse material. E aí a tarefa que vai ficar nessa sexta-feira é realmente preparar o plano pessoal de comunicação com a turma, né? Porque o professor vai precisar se comunicar com a turma, com as turmas, né? Aliás, e é importante que ele tenha esse plano de comunicação de modo que não sobrecarregue nem o aluno, nem mesmo o profissional. Né? Então, na segunda-feira, dia 6, a parte de conteúdo regular, nós vamos ver como utilizar melhor ainda as ferramentas de comunicação, as mensagens públicas e particulares das atividades. Né? Então, como conversar com a turma como um todo, ou então dar um feedback, um retorno especificamente para um determinado aluno. Vamos ver também aí sobre vídeos e podcasts educacionais, né? O que essas ferramentas podem realmente contribuir e
é o que se coloca alguns estudos sobre a melhor forma de organizá-los, tá? Vamos ver também, tomar contato com ferramentas gratuitas para edição de podcast e de vídeo. E o conteúdo opcional é conhecer e como acessar o podcast Papo de Educador, né, que é um podcast muito interessante para profissionais da educação, professores especificamente. E no final do dia, a ideia vai ser, até o dia seguinte, né, escrever um texto de uma página para gravar um podcast. Ou seja, é o texto que você vai utilizar para fazer no dia seguinte, aqui no dia 7, a gravação de um podcast. E nós vamos usar o celular para facilitar para todos, né, que já o dispõem. Né, então, verificar um aplicativo que facilite esse trabalho e incluir o podcast na sala. Né. Também, como opcional, né, avançado, como editar um áudio com o Audacity, né, que é um software livre que permite você fazer realmente muitos processos de edição e filtros, tirar ruídos tal de arquivos de áudio. Como tarefa vai ficar definir a apresentação e o roteiro do vídeo, né? Então, terá o restante do dia para trabalhar essa apresentação, o roteiro, né? Que normalmente eu aconselho a utilizar a apresentação já como roteiro, mas é importante estudá-la, né, para poder fazer o vídeo. E aí no dia 8, no último dia, nós vamos aprender a gravar um vídeo, né, a partir dessa apresentação, utilizando uma extensão do Google Chrome, que é o Loom, né, que é uma extensão bem interessante para fazer um vídeo de qualidade, de maneira simplificada e rápida. Tá? Também, como opcional, né, nós vamos dar uma revisada na questão da gravação com OBS Studio. Para quem quiser fazer um trabalho ainda mais profissional, com mais diversidade, né, de uso, então pode trabalhar aqui com o OBS Studio. E aí teremos também os 2 horários disponíveis, né? O 9 às 11 para a gravação com Loom e ver um pouco também aqui do opcional, e às 16 às 18, até lá ainda estaremos também à disposição para tirar dúvidas e dar um suporte mais personalizado. Então é isso. Esperamos que o curso seja realmente de proveito para vocês, que vocês gostem. Podem nos contactar, né, quando necessário e preferencialmente, né, nos horários de atendimento, porque nós vamos estar cuidando também dos próximos materiais, mas sempre que precisarem de alguma ajuda, essa é a ideia. Então, e vamos trabalhar também muito em conjunto, né, com os colegas para que possamos fazer realmente um processo de aprendizagem coletiva. Ok? Então, bons estudos.